Fala, gente, beleza? É, Bom, eu estou gravando esse vídeo para falar de uma linha de raciocínio muito interessante para chegar num assunto que eu acho que para a gente, no Brasil, é muito importante, que é a questão da desigualdade, né? Só que eu queria fazer uma abordagem um pouquinho diferente dessa questão da desigualdade. Eu queria falar do ponto de vista filosófico, para depois a gente chegar na desigualdade brasileira, tá? Para isso, eu vou me valer aí de dois autores, o Karl Marx, especialmente o livro chamado Ideologia Alemã, e o Gessé Souza, um livro que tornou bastante conhecido, que é A Tolice da Inteligência Brasileira, que é esse daqui, tá? Bom, qual que é o ponto, né? Eu vou começar por um ponto que aparentemente não tem nada a ver com a questão da desigualdade, mas vocês vão ver que tem. Grande parte da tradição filosófica tentou achar aquilo que a gente chama de essência humana, né? Então, quando a gente olha para várias correntes da filosofia, houve essa preocupação de tentar descrever o que é o ser humano quando a gente tira tudo que é cultural, tudo que faz parte do lugar onde ele nasceu, né? Então, por exemplo, vou citar aqui dois casos. Os liberais vão usar, por exemplo, a ideia de direitos naturais, de que o ser humano tem determinados direitos, independentemente da cultura em que ele viva, ainda que esses direitos sejam negados em determinadas culturas, como, por exemplo, a liberdade, como, por exemplo, a propriedade. Quem vai defender isso de maneira mais clara é um pensador inglês chamado John Locke. Mas o próprio Rousseau vai defender essa ideia de direitos naturais, né? Então, o que seria esse direito natural? É um direito dado pela própria natureza e que é inalienável ao homem, né? E qualquer sociedade que impedisse esse homem de exercer esse direito estaria infringindo uma lei natural, né? Como é a liberdade ou a propriedade. Os hegelianos de esquerda, e aqui eu vou fazer um breve retrospecto do que são os hegelianos de esquerda, também vão defender essa ideia de essa busca, né, por uma essência humana, o que está no núcleo do ser humano. Para quem não sabe, o Marx ele foi discípulo do Hegel, né? O Hegel era um pensador, esse cabelo tá. O Hegel era um pensador alemão bastante complexo. E o Hegel, ele era tão complexo que ele criou aí correntes muito distintas. Então a gente fala de hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. E o Marx fazia parte desse grupo aí de hegelianos de esquerda, junto com outros nomes, como Feuerbach, como o Max Stirner, como Bruno Bauer, né? O que os hegelianos de esquerda defendiam? Eles defendiam que o ser humano criou tantas ideias no decorrer da sua história que ele acabou ficando refém dessas próprias ideias. Então a ideia de Estado, por exemplo, né, os hegelianos de esquerda vão dizer que Estado foi uma invenção humana, não é natural, e de fato não é, né, é uma invenção, uma convenção humana, e, e a gente meio que se escravizou a essa ideia, né, a gente se submeteu a ideias como essa. E o Feuerbach, que era um hegeliano de esquerda, o único, inclusive, que era respeitado pelo Marx, ele vai defender, então, né, ele vai tirando essas cascas culturais, essas ideias inventadas, e ele chega à conclusão de que a única coisa que é comum a todos os seres humanos, independentemente da cultura que ele pertença, é o sentimento religioso. Então ele vai dizer que isso é natural ao ser humano, o sentimento de que existe algo sagrado. Ah, o Marx vai criticar essa ideia. Ele vai dizer que o Feuerbach só criou um novo idealismo. Ele só tirou essas várias ideias e criou uma nova, como se fosse uma ideia suprema, né, que explicasse essa essência humana. Qual que é a ideia do Marx? Isso está nesse livro que ele escreve junto com o Engels, que se chama Ideologia Alemã. Ele fala que não existe essência humana. Ele defende que
tudo que o ser humano é resultado do meio social em que ele vive, inclusive a religião, inclusive valores como liberdade, como propriedade e tudo mais. Ele diz que esses pensadores que pensaram, né, que a liberdade, a propriedade ou a religião são valores intrinsecamente humanos, eles partiram de um princípio que é o princípio europeu, que é o princípio do indivíduo. Acontece que a própria noção de indivíduo é uma noção histórica, né? Para o indivíduo ter liberdade, ter propriedade, principalmente esses dois, a liberdade e a propriedade, ele tem que ser um indivíduo. Eu já vou definir o que é a ideia de indivíduo, que não é a mesma de ser humano, né? Que é uma ideia localizada no tempo e no espaço. A gente está falando de Europa, de final do século XVIII, começo do século XIX, ou seja, a sociedade burguesa. Então, o que o Marx vai defender? Ele vai defender que todos os comportamentos, todas as características humanas são características construídas culturalmente, construídas pelo meio social em que aquele indivíduo vive. Isso faz a gente lembrar, por exemplo, a própria Simone de Beauvoir, quando ela fala que não se nasce mulher, torna-se. Né? Ela está dizendo que não existe um papel biológico que determine um comportamento feminino. Tudo que a gente entende como comportamento feminino são convenções sociais que são impostas ao indivíduo que nasceu com esse sexo. Né? Então, a gente pode falar a mesma coisa em relação ao homem. A ideia de que o homem é agressivo, de que o homem é o provedor da casa, isso não é um papel biológico, isso é um papel social, é um papel cultural. Né? Isso é um respingo do Marx ali na Simone de Beauvoir e no próprio Sartre. Então, o que o Marx vai denunciar? Ele vai denunciar que para falar em liberdade, para falar em propriedade, a gente precisa ter uma sociedade que tenha construído a noção de indivíduo. E a noção de indivíduo só existe numa sociedade burguesa. Né? Ele vai definir o que é o indivíduo. Para um ser humano ser indivíduo, ele precisa viver em uma sociedade que tenha duas características: que tenha igualdade jurídica entre as pessoas e que o indivíduo tenha que ser proprietário. Aí eu estou falando o ser humano tem que ser um proprietário. Aí eu estou falando de um indivíduo. Então, vamos explicar esses dois pontos. O que ele chama de igualdade jurídica? Todos têm que ser iguais perante a lei. Isso não é uma coisa ahistórica. Isso é histórico. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, a gente tinha o antigo regime que já criava uma lei que reconhecia a desigualdade entre as pessoas. A desigualdade entre as pessoas estava na letra da lei, estava no corpo da lei. Né? O nobre ele tinha determinados privilégios pela simples razão de ser nobre. Né? O plebeu tinha determinadas obrigações pela simples razão de ser plebeu. Né? A gente pode pensar nessas relações quando a gente fala do feudalismo também. Né? A pessoa tinha determinadas obrigações pelo lugar social que ela ocupava. Agora, quando a gente olha para uma sociedade burguesa, e aí a gente pode olhar para o Brasil ou para qualquer sociedade burguesa moderna, a lei não determina essas desigualdades a priori. Né? Todos, de fato, ali no corpo da lei, na letra da lei, são iguais. Tá certo? Lógico que na prática não é isso que acontece, mas a gente já vai chegar aí. A outra característica necessária para um ser humano ser considerado indivíduo é o fato de ele ser proprietário. Aí você fala, ué, mas o Marx está falando isso? Sim, ele tem que ser proprietário. Nem que ele seja proprietário somente da sua força de trabalho. Então, mesmo o indivíduo que está lá embaixo da ponte, o ser humano que está lá embaixo da ponte, que não tem sequer uma coberta para se cobrir, ele é o indivíduo porque ele é dono da sua força de trabalho. Isso não é natural também, né? Isso não é ahistórico. Isso só existe numa sociedade como a sociedade burguesa.
Quando a gente pensar, por exemplo, que um escravo não é um indivíduo porque ele não é proprietário da força de trabalho. Ou quando a gente pensa, por exemplo, num vassalo, num servo. No feudalismo, a mesma coisa. Ele não é proprietário da própria força de trabalho. Então, a ideia de indivíduo só é criada numa sociedade burguesa. Então, o que o Marx está defendendo? Que essa noção de liberdade, essa noção de propriedade, elas não podem ser consideradas naturais porque elas são históricas. Elas só existem num momento histórico específico, que é o momento da sociedade burguesa. Né? Para o indivíduo ser livre, ser proprietário, ele precisa estar nesse contexto. Então o Marx vai defender que não existe uma essência humana. Né? Ele vai dizer que um indivíduo que viveu no feudalismo ou que viveu na antiguidade ou que viveu, eles têm diferenças essenciais, tá certo? Qual que é o ponto a que eu quero chegar? Uh, Nós vivemos, então, numa sociedade que prevê igualdade jurídica. Né? Vamos falar do Brasil agora. Existe uma igualdade jurídica entre as pessoas, pelo menos na letra da lei. Né? Mas é só a gente olhar pela janela, a gente vê que existe uma desigualdade gritante em muitos aspectos, né? Não só uma desigualdade do ponto de vista da renda, mas uma desigualdade do ponto de vista de acesso à educação, de acesso à cultura, de acesso à saúde, desigualdade alimentar, desigualdade racial, mesmo desigualdade jurídica, mesmo desigualdade do acesso à lei, não jurídica, mas do acesso à lei, né? Do tratamento que a polícia dá para determinadas pessoas e não para outras, do tratamento que a justiça dá para determinadas pessoas e não para outras. Então existe uma desigualdade, né? E existe uma desigualdade que não pode mais ser justificada no corpo da lei, porque a gente não vive mais no antigo regime, por exemplo. Então a gente não pode usar, a gente não pode ter uma constituição que diga para a gente, olha, o indivíduo rico tem determinados privilégios. Isso não pode estar no corpo da lei, né? Como estava em outras sociedades diferentes da sociedade burguesa. E aí eu pulo para o Gessé Souza. Então o Gessé Souza vai dizer o seguinte: como que essa desigualdade passa a ser justificada numa sociedade que é a sociedade burguesa, já que eu não posso usar o corpo da lei para justificar essa desigualdade. Ele diz então que essa desigualdade não está mais na lei, ela não se faz mais pela força, mas ela deve se fazer pelo convencimento. Olha que curioso isso. Então é por isso que os, os poderosos são geralmente os donos dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, das universidades. Isso quer dizer, os meios de criação e difusão de informações estão nas mãos desses poderosos, e por meio deles, esses poderosos vão criar toda uma narrativa para mostrar que eles têm privilégios, sim, porque isso não dá para negar, né? Quando a gente olha aí pessoas morrendo porque não têm acesso à saúde, enquanto outras têm todos os recursos disponíveis. Eles têm sim privilégios, mas eles têm esses privilégios porque eles mereceram. Então daí nasce o discurso da meritocracia. Diferentemente do discurso de uma sociedade aristocrática em que ele não era necessário justificar. Os privilégios eram dados pelo nascimento, né? Numa sociedade burguesa, eu preciso não mais usar a força para convencer a pessoa de que a desigualdade é natural, mas eu preciso convencê-la de que isso acontece mesmo e não tem o que fazer, né? E que o rico é rico porque ele mereceu. E o pobre é pobre porque ele não se esforçou o suficiente. Então, cria-se toda uma narrativa para convencer.
Daí a gente tira, né, essas noções que muito difundidas aí nas redes sociais do tal do pobre de direita. O pobre de direita que vai defender essa ideia de que ele ele é pobre, mas se ele se esforçar, ele vai chegar a ser rico e, portanto, ele defende a desigualdade, né? Mas é interessante a gente perceber que essa imagem do pobre de direita, tão difundida nas redes sociais, ela é só o resultado dessa narrativa que circula no nosso meio social que defende justamente essa noção da meritocracia. Tá certo? Acho que é isso. É um raciocínio um tanto complexo, né? E se eu for acrescentar alguma coisa, eu vejo. Tá bom? Um beijo, gente.